Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Você está assistindo agora o Evidência do Podcast da Classe do Juvenis. E hoje é a lição de número 3. Eu me chamo Reinaldo e eu não estou sozinho, eu estou com a professora Milka. Paz do Senhor, professora Milka. A paz do Senhor, Reinaldinho. A paz do Senhor, papai, mamãe, aluno, professor. A você que está nos assistindo, que essa lição venha ser uma bênção para você e para seus alunos. Amém. Lição de número 3 do segundo trimestre é Jeremias, onde buscar a coragem. Nosso texto áureo se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Amém? Nossa lição ela possui três objetivos: apresentar a origem e o contexto social do ministério de Jeremias, descrever o chamado e o encorajamento de Deus a Jeremias para o cumprimento da missão, e elencar os pecados de Judá e a sua consequente destruição. Essa lição desse trimestre, ela tem um foco nos livros proféticos, né, dos profetas maiores e profetas menores. E aqui nós temos uma ótima lição, porque o profeta Jeremias, ele profetizou no pré-exílio e no pós-exílio. Ele presenciou, por exemplo, a movimentação política da queda do Império Assírio e a tomada, né, da hegemonia, e a hegemonia babilônica naquela época. Então, Jeremias ele nos mostra uma visão cosmológica, né, de um Deus que tudo rege, de um Deus que intervém, de um Deus transcendente, né, que mexe na vida humana, aquele que tem soberania sobre toda a criação. E aí a gente tem várias temáticas que podem emergir, são 45 capítulos, não é? E também tem o livro das Lamentações de Jeremias, que já, ou seja, dá para você passar um trimestre inteiro só falando sobre Jeremias. Então, o professor deve entender que nessa aula ele não vai conseguir exaurir o tema. A gente precisa abordar as temáticas principais e ali falar um pouco. Eu acho que se a gente conseguir vencer os objetivos da lição, já é um bom caminho. Porque realmente Isso. não dá para você exaurir o tema do profeta Jeremias. Então a gente vê um Deus que transcende o tempo e espaço, que reina sobre toda a criação, inclusive sobre os governos humanos. De certa forma, Deus ele brinca com a política humana. Ele tira reis e coloca reis, ele destrona impérios e constrói impérios com a força da sua palavra. Nós vemos isso aqui em Jeremias capítulo 10, versículo 12, quando diz: Foi ele quem fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e estendeu os céus sobre o seu entendimento. Então, ele mostra a interconexão entre o mundo espiritual e o mundo físico, e como Deus domina sobre ambos, e como Deus é o único regente do universo. E esse livro do profeta Jeremias, ah, ele vai mostrar alguns eventos na Terra que tem reflexos na realidade espiritual. As ações dos seres humanos, elas desencadeiam reações no céu. O pecado e a idolatria são retratados aqui no livro de Jeremias como desencadeadores do juízo divino, né? Então, através desse juízo divino, você vai ter calamidades naturais, conflitos políticos, queda de nações inteiras. Em Jeremias, capítulo 16, versículo 18, nós vemos que ele diz assim: Primeiro retribuirei o dobro pela sua maldade e pelo seu pecado, porque profanaram a minha terra, enchendo-a com cadáveres dos seus ídolos repugnantes e com suas abominações. Então, o livro de Jeremias ele enfatiza a responsabilidade humana diante da divindade, diante de Deus. Os seres humanos, então, eles são retratados como agentes ativos dessa narrativa cósmica, né? Então, a gente é capaz de influenciar a história através das nossas escolhas, nossas ações. Mas a verdade é que esse controle da história não passa nada mais nada menos do que uma responsabilidade moral, né? Uma responsabilidade espiritual. Então, ele chama o povo ao arrependimento e à obediência a Deus,
como resposta à soberania de Deus, né, sobre nossas vidas, sobre a vida das nações, como nós também temos aqui em Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Porém, esta é a ordem que lhes dei: obedecei à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Professora Milka? Meus irmãos, quando a gente vai começar a estudar um livro bíblico, a gente precisa entender o contexto de quem foi escrito, quem escreveu, por que escreveu e as características desse livro. Então, a primeira parte da lição, que traz como tema a vida do profeta, ele divide esse tópico em quatro subtópicos, que eles podem ser destrinchados. Como o Reinaldo falou no início, é um livro muito amplo, em duas partes, porque tem o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, e tem as Lamentações. Uma dica que a gente pode dar para vocês é a seguinte: preze pelos objetivos da lição para você trazer na sua aula, mas tente estudar ao máximo e você pode preparar material para você estar enviando aos seus alunos, para que eles tenham um acesso maior ao conhecimento daquele livro, mas que você consiga focar na aula do domingo, que tem um tempo menor, objetivo da lição. Então, você vai conseguir abarcar mais coisas dessa forma. As redes sociais, a tecnologia, elas não são nossas inimigas, elas são nossas amigas. Então, nós podemos usá-las para esse objetivo. E entrando aqui na vida do profeta Jeremias, quem foi Jeremias? Jeremias, ele é um profeta lá do reino sul de Judá, que ele vai nascer da região de Anatote, da tribo de Benjamim, que ficava ali mais ou menos a 6 quilômetros de Jerusalém, então era bem perto de Jerusalém. Ele nasce de uma linhagem sacerdotal, ele é filho de Uquias. Inclusive, esse Uquias não é o mesmo Uquias lá que achou o livro da lei, não, tá certo? É outro Uquias. Às vezes vocês ficam, meu irmão é Uquias. Então, quando eu comecei a ler, eu disse, vixe, é o mesmo. Aí depois que eu fui entender que não era. Não é o mesmo. São personagens diferentes de Uquias. Mas ele é filho de Uquias, também de linhagem sacerdotal. Muito provavelmente ele está ligado à linhagem de Abiatar, lá do reino de Davi, e não do sacerdote do templo de Salomão, tá certo? Isso é mais uma curiosidade, mas que é bom que a gente comece a entender as interligações que tem. A genealogia bíblica ela é muito importante. Então, fazer esses links é bem interessante. E se você não quiser trazer na aula, faz ali no seu material extra para enviar para o seu aluno. Então, Ilquias não. Então, Jeremias, filho de Ilquias, ele nasce nessa linhagem sacerdotal. Nós não temos registros de Jeremias exercendo função de sacerdote, mas nós vemos ele sendo vocacionado e chamado, e cumprindo chamado como profeta. E ele vai ser chamado no período de 40 anos ali de Judá, que vai ser após o reino de Manassés, Amon, começando com Josias, certo? Então, Manassés, Amon, nós não temos Jeremias ainda. Josias nasce, Jeremias nasce. E ali por volta do 13º ano do rei Josias, a gente vai ter Jeremias aparecendo como profeta. Essas informações, para quem tiver a Bíblia do Instituto Pentecostal, vocês conseguem tirar lá, já fica como um recurso para você conseguir adquirir essas informações, que aí fica mais datas, não são precisas. Então, você pode estar retirando de uma fonte confiável, que é a Bíblia do Instituto Pentecostal, que muitos de nós temos acesso, professores de EBD aqui da Assembleia de Deus. E aí ele vai começar a ser chamado nesse período no 13º ano de Josias. E qual é o contexto que eles vivem? Manassés, o seu descendente, eles foram reis muito perversos e que priorizaram a idolatria. Então, Manassés, inclusive, vai construir templos a Será, que é conhecida como sendo a esposa do deus Baal. Nós vamos ter a profanação do templo do Senhor, nós vamos ter os sacrifícios humanos a Amon, e esse é o contexto que havia. E Josias, que se torna rei muito novo, ainda criança, quando ele passa a assumir seu reinado plenamente, não por regentes, ele vai estabelecer um momento de renovação espiritual em Judá. Então, ele vai priorizar a adoração ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus, vai destruir os templos aos deuses, vai tirar as partes altas que era a Será e vai convocar o povo a estarem adorando a Deus. E Jeremias também está junto nesse processo. Só que Jeremias ele vai começar já trazendo uma mensagem muito dura e muito severa, falando sobre a idolatria do povo e falando sobre a consequência que viria se o povo
continuasse nessa situação. E aí a gente vai lembrar que o povo de Deus, o reino de Judá, estava muito acostumado, vamos dizer assim. Tinham se separado, o reino do norte já tinha se dado mal, vamos dizer assim, nessa época, por conta da idolatria, mas eles ainda estavam numa posição muito confortável, o reino do sul, Judá. Então, o sentimento que a gente entende que eles tinham, eu estou bem, vieram esses reis, fizeram a adoração aos deuses, tem dado tudo certo, sim. E agora aparece um profeta, Jeremias, da tribo de Benjamim, que está dizendo que vai vir cativeiro, que está dizendo que vamos sofrer, que temos que parar com essa idolatria, mas por quê? O povo tinha se esfriado espiritualmente. E o rei Josias, ele tenta trazer essa renovação espiritual. E ele vai até conseguir. Mas, infelizmente, depois que ele morre, o povo esquece dessa renovação, esquece do Senhor e volta a cometer as idolatrias que cometiam antes de Josias. Amém. Glória a Deus. Muito bem, professora Milka. Realmente é muito importante a gente trazer esse contexto de quando foi escrito esse livro, né? Porque o livro de Jeremias, ele não traz, embora em muitos versículos você tenha a exata datação do discurso ali, da profecia escrita, feita por Jeremias, mas ele não traz todo o contexto, não é? Até porque não precisa. Ele foca nas datas dos reinados e da queda de Jerusalém. Mas é como você já bem nos falou. Quando Jeremias, e eu acredito até que esse avivamento do rei Josias, né? No período do rei Josias, que foi um avivamento, né? Jeremias capítulo 1 tem um link automático com 2 Reis 22:8, né? Porque o período da reforma espiritual de Judá, onde o livro da lei é redescoberto ali no templo, né? 2 Reis 22:8, ele fala assim que o sumo sacerdote Ilquias, que não é o pai de Jeremias, o sumo sacerdote Ilquias, disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Então Josias ali empreende uma campanha para remover a idolatria e restaurar a adoração ao verdadeiro Deus. Isso foi entre 640 e 609 antes de Cristo. Então, logo após, em 600 meados daquela época, em 612, o Império Assírio, que havia dominado a região de Nínive, né, ele entra em declínio e é eventualmente derrotado, né? E isso abre espaço para que outros impérios possam crescer, que é o caso da Babilônia, como principal potência ali da crescente fértil daquela região. Então você tem a ascensão da Nabucodonosor, né, e o cerco a Jerusalém. Então o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, derrota o Egito, né, na batalha de Carquemes e se estabelece como principal força daquela região. E aí Jerusalém é sitiada várias vezes, né, e em 587 a 586 a cidade é finalmente conquistada e destruída. A gente vê isso aqui em Jeremias 39, versículo 1 e 2. Jerusalém foi tomada no ano nono do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês do seu reinado. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército para atacar Jerusalém e sitiar. Jeremias 39, versículo 1 e 2. Então, nós vemos aqui uma clara relação entre o que acontece na política daquela época e as profecias que Jeremias já há tanto tempo tinha. Você vê no capítulo 29, ele já profetiza que vão passar 70 anos de cativeiro. Então você tem ali Deus sempre guiando o seu povo, Deus sempre trazendo a sua mensagem através do profeta, que muitas vezes, como vamos ver nessa lição, é ouvido, desprezado, perseguido, açoitado, não é? Nós temos aqui em Jeremias capítulo 1, tudo começa com o reinado do rei Josias. Ele passa a, o rei Josias, ele vai também na profecia do cativeiro babilônico, passa pelo reinado de Jeoaquim e Zedequias também. Ah, vemos aqui a profecia sobre o reinado de Josias e a reforma religiosa, tá? Quando você vê Jeremias capítulo 1, versículo 10,
vocês vão ver o seguinte, que ele diz assim, olha, eu te construí hoje, só para um adendo, os versículos que eu estou lendo aqui é na versão NAA, certo? A Nova Almeida. Eu te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, para edificares e aplanares. Então, a relação com o reinado de Josias, essa profecia foi dada a Jeremias no início do seu ministério, né? Durante o reinado de Josias. Ela reflete a missão do profeta de confrontar os pecados e idolatria do povo, enquanto também, né, apoia as reformas religiosas empreendidas pelo rei Josias, ou seja, o avamento do rei Josias, né? Mas também a profecia sobre a vinda do desastre. Você vê lá em Jeremias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Anunciai a Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em voz alta, dizendo, reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas, levantai o sinal para Sião, fugi, não vos detenhais, porque eu trarei do norte um mal e uma grande destruição. Então, o que é que isso tem relação com o reinado, com o reinado do rei Josias? Embora essa profecia não mencione diretamente o rei Josias, ela foi proferida durante o seu reinado. Então, ele já estava alertando sobre o desastre iminente que se aproximava sobre Judá e Jerusalém, devido à sua infidelidade a Deus. Então, você mais para frente, a profecia sobre o cativeiro, Jeremias vai dizer lá em Jeremias 25, o capítulo 25, versículo 11 e 12, essa terra se tornará um deserto, objeto de zombaria. Essas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor, por causa das suas iniquidades, e a terra dos caldeus farei dela desoladas para sempre. Então, essa profecia já tem relação, embora a profecia do que seria no futuro, já tem relação com o reinado de Jeoaquim e Zedequias. Porque Jeremias profetizou que Judá seria levada cativa para a Babilônia por 70 anos. Isso ocorreu durante o reinado de Joaquim e Zedequias. Então, isso se cumpre na profecia. Ele também profetiza sobre a queda de Jerusalém. Isso já próximo da queda. Então, Jeremias profetizou no reinado de Zedequias, né, sobre a queda, lá em Jeremias capítulo 39, versículo 1 e 2. Jerusalém foi tomada no ano nono do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês do seu reinado. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército para atacar Jerusalém e sitiá-la. E no 11º ano do reinado de Zedequias, no quarto mês, aos 9 dias do mês, foi aberta uma brecha na cidade. Isso aqui é o que está na Bíblia sendo dito. Então, nós temos aqui um homem rejeitado pelo seu próprio povo, um homem que vivia no tempo onde o povo escolheu, tanto o povo como os sacerdotes, como a classe política, escolheu abandonar o Deus verdadeiro, e então rejeitavam a profecia de Jeremias. Mas, ao final, a gente encontra, na verdade, um jovem, né? Um jovem e um homem temente a Deus que suportou o jugo, como ele mesmo fala em Lamentações, suportou o jugo bom é para o jovem suportar o jugo da sua mocidade, porque foi Deus que pôs sobre ele, né? E em nenhum momento Jeremias ele abandona a sua fé. Claro, há momentos que nós vamos ver que ele pede a própria morte, nunca ter nascido, não é? Mas em nenhum momento ele abandona a sua missão, em nenhum momento ele deixa o seu ministério profético. Jeremias, ele vai ser chamado ainda muito jovem, né? Ali por cerca dos seus 20 anos de idade. Inclusive, o textual da nossa lição, que é o versículo 7 do capítulo 1, é uma resposta que Deus dá a ele quando ele se questiona por ser muito jovem e estar recebendo esse chamado. E Deus fala: não digas que você é uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, faz. E tudo quanto te mandar, você vai dizer. E Jeremias, ele confia na palavra do Senhor, mesmo sendo jovem, mesmo se achando incapaz, e ele decide por obedecer ao Senhor e enfrentar as dificuldades que vão vir. Os profetas nos tempos bíblicos, eles tinham uma missão muito árdua. A visão que o povo tinha de um profeta é muito diferente do que hoje nós temos de um profeta.
Hoje nós olhamos para alguém que tem dom de profecia, a gente já imagina, é um vaso que vai derramar bênção sobre a nossa vida. Deus pode profetizar a bênção, ou glória. Amém. Mas naquela época, os profetas eram instrumentos de Deus para chamar o povo ao arrependimento, para avisar que eles estavam em pecado, para avisar que iria vir uma consequência sobre aquilo que eles faziam. Tanto quando Samuel vai ali à casa de Jessé, perguntam: é de paz a sua vinda? É um motivo bom você estar aqui? Por que você está aqui? Porque era uma característica, eles não, por mais que tivessem algum tipo de medo, o profeta, mas eles decidiam por obedecer a Deus e entregar sua palavra. E aqueles que não seguiam nesse caminho, havia uma consequência. A gente vai ver, inclusive, no tempo de Jeremias, profeta que se levanta para dizer que iria dar tudo certo. E Jeremias profetiza a morte desse profeta, porque ele estava levantando uma falsa profecia. A profecia que vem de Deus era: o povo não estava se arrependendo, o povo endureceu seu coração, então iria vir-se o cativeiro. Inclusive, lá no capítulo 24 de Jeremias, Jeremias vai usar de uma metáfora, vamos dizer assim, da questão dos figos bons e dos figos ruins, porque aqueles que fossem para o cativeiro, para a Babilônia, teriam tempos melhores do que aqueles que ficassem na sua cidade. Então, para vocês verem o quanto é vasto foi o cativeiro do Reino do Sul. Mas mesmo recebendo essas profecias, Jeremias foi obediente, e a gente traz esse ponto ao nosso aluno, da nossa aula, a obediência ao Senhor. O chamado, por mais árduo que seja, por mais que não se achemos capacitados ou vocacionados, se o Senhor nos chama, Ele nos capacita e Ele nos dá as condições de vencer as dificuldades. Jeremias, ele foi, como o Renaldinho disse, foi rejeitado pelo seu povo. Ele foi, inclusive, repudiado pela sua própria família por causa da sua mensagem. O povo estava tão duro que não conseguia ver que tudo que acontecia no cerco da Babilônia era consequência do pecado. Pelo contrário, chegaram a pensar que era consequência de não estarem adorando aos falsos deuses, de tão duro que estavam os seus corações. Mas Jeremias, mesmo assim, ele prosseguiu, e ele é um exemplo para nós. Deus cuidou de Jeremias em todos os seus momentos. A gente vê que mesmo quando está ali, já pela terceira invasão da Babilônia, Jeremias ainda assim é cuidado. Jeremias ainda assim recebe pão. Mas é só pão, antes pão do que nada. É um cuidado do Senhor. Ele tem ali um eunuco etíope que vai cuidar dele. Deus, ele cuida do seu povo, Deus cuida daqueles que decidem por obedecer ao seu chamado. O seu cuidado, cuidar de Deus não significa ausência das dificuldades, não significa um lugar confortável, mas significa as condições que Deus vai prover para que você exerça o chamado que ele lhe colocou durante o tempo certo, durante o tempo que Deus assim permitir. E a gente tem que trazer isso. Jeremias foi encorajado a ser profeta para ajudar, a ser profeta para nações, para mais de 6 nações, e ele cumpriu com o seu chamado. E nós precisamos de pessoas assim nos dias de hoje, pessoas que decidam por obedecer ao Senhor, independente da idade. Amém, glória a Deus. Na vida pessoal de Jeremias, né, professor, a gente encontra ali pérolas para a nossa vida, uma aplicação pessoal, atual, né, contemporânea para a nossa vida. Nós vemos ali o chamado de Jeremias foi desde o ventre materno. Nós vemos lá que ele reluta inicialmente devido à sua juventude, né, à sua idade, e à falta de eloquência. Mas Deus o capacitou e enviou para proclamar, né, a sua mensagem. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, vai dizer: antes de formá-lo no ventre materno, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para o profeta das nações. Então, temos ali um verdadeiro crente. A gente percebe que quando vamos ali fazer tal coisa, tal obra, geralmente a pessoa que sabe as suas dificuldades, suas limitações, ela, não, calma aí, eu não consigo. E é bom estar assim, porque é aí que na nossa fraqueza que o poder de Deus ele aumenta, que ele é visto com mais notoriedade. Então, na vida de Jeremias, nós vemos isso, que é um homem que aprendeu a viver na dependência de Deus, né? Rejeitado por sua família, pelo seu povo, não é? Vemos lá, ele é conhecido, né, como o profeta das lágrimas, ou, como diz também, o profeta chorão, né?
Jeremias ele enfrentou muitas lutas emocionais, muitas lutas físicas no seu ministério. Ele é conhecido por esse título, né? Devido às suas lamentações, às angústias que ele passou na sua condição espiritual, é, 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 ele vendo a condição espiritual do seu povo, né? E o juízo iminente de Deus sobre aquela nação. Olha aqui, em Jeremias capítulo 9, versículo 2, ele vai dizer: quem dera eu que tivesse no deserto um abrigo de viajantes. Então eu deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque são todos adúlteros, uma comunidade de traidores. Né? Então ele vai viver ali uma solidão e uma rejeição, né? Jeremias ele enfrentou uma solidão tanto do povo quanto das autoridades, da sua família, devido à sua mensagem impopular de juízo e arrependimento, né? Ele foi ridicularizado, perseguido e foi também jogado em um poço, né? A gente vai ver lá em Jeremias capítulo 38, que assim eles pegaram Jeremias e o colocaram dentro de um poço, dentro do poço de Malquias, filho do rei. Ora, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. No poço não havia água, apenas lamas. Lama, e Jeremias afundou na lama. Então, tem uma outra passagem de Jeremias e o sacerdote Passu, o Passu, que era filho de um grande oficial do templo do Senhor, ouviu que Jeremias estava profetizando essas coisas. Ele mandou espancar o profeta, mandou prender o profeta num tronco, outra tradução fala num cepo, que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. E na manhã seguinte, quando Passu mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama de Passu, mas sim de Magor Misabibe. Ou seja, mudou o nome para. A gente geralmente vê que o nome muda porque é uma coisa boa, né? Quando Noemi tenta mudar o nome dela, Ruth diz: olha, não faça isso. Né? Não, não, você não é amarga, Mara, né? Não, mas Passu quer dizer liberdade. Provavelmente significa liberdade. E Magor Mizabib quer dizer terror para todos os lados. Ou seja, e veja, versículo 4 do capítulo 20: pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá na mão do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei na mão dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua população, todos os seus bens de valor e todos os seus de Judá. E levarão tudo com despojo para a Babilônia. Aqui ele faz uma profecia contra o povo, porque o povo também o espancou, o povo ali deixou aquilo acontecer. No versículo 6 ele faz uma profecia direta para Passu. Ele fala: e você, Passu, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão lá sepultados. Você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Então, Passu era um falso profeta, um falso sacerdote. E ele mandou ali assim, Deus só não deixou Jeremias morrer porque havia sobre ele ainda um chamado para ser cumprido. Mas vemos uma angústia, um sofrimento emocional muito grande de Jeremias, e ele realmente registra suas lamentações ali no outro livro, Lamentações de Jeremias. Então, vemos um homem de Deus, um homem que sofreu, né, as, as, as as agruras do verdadeiro chamado profético, né? A gente pensa hoje que o profeta é aquele que tem um grande poder, uma grande, né, ali chamada, olha, vou pregar em todo mundo, vou ali, mas na verdade o profeta na Bíblia ele geralmente passa por alguns sofrimentos e passa por algumas calamidades que talvez hoje, se nós fôssemos ver alguns profetas atuais, nós não encontremos uma vida pia e uma vida sã, e uma vida humilde, como foi a vida do profeta Jeremias. Meus irmãos, e a gente vê que esse coração duro do povo foi a causa de
de todo o processo que eles passaram de sofrimento. Porque, se a gente for ver, Deus não tem interesse que o povo passe por um sofrimento desse. Mas a sua idolatria, a sua decisão, a decisão do povo de se manter em pecado, mesmo com todos os alertas que Deus vinha dando, mesmo tendo sido achado o livro da lei, mesmo tendo sido convocado ao conceito, mesmo com várias chances, o povo escolheu. E a gente vê, quando a gente vai já ao livro do profeta Jeremias, que quando tinha ali mais ou menos 20 anos de chamado, Jeremias, Deus fala com Jeremias para que ele registrasse aquilo que estava sendo dito. E ele vai registrar através de Baruque, que era seu secretário, e isso vai ser lido ao povo e vai chegar ao conhecimento do rei Joaquim. Só que o rei Joaquim, ele não vai puxar dessa história. Veja que eles estavam imersos em pecados. Então, ele pega aquele rolo que foi escrito, ele queima aquele rolo. As pessoas estavam cegas, meus irmãos. Deus ali alertando, vai acontecer um cativeiro, vocês serão invadidos. Se arrependam, mas o povo não queria se arrepender. Esse livro, esse rolo vai ser queimado, mas novamente, Jeremias, ele é chamado a escrever, ele vai escrever através de Baruque, ele vai ditar, Baruque escreve, e vai ser até mais extenso do que foi o primeiro, porque era necessário que o povo soubesse as profecias do Senhor que iria acontecer. Mas através de Jeremias também há uma esperança, porque através de Jeremias se prediz o cativeiro por 70 anos, mas também no livro de Jeremias que começa a surgir o conceito de um novo concerto que Deus iria fazer com o seu povo. Essa expressão vai ser usada com Jeremias através da palavra do Senhor. E esse novo concerto vai ser justamente Jesus Cristo. A gente sabe que Isaías, profeta messiânico, profetiza sobre Jesus. E Jeremias ele vai trazer a questão do novo concerto, que é Jesus que viria, tá? Não é que ele fale de Jesus, mas ele fala novo concerto. E a gente entende que esse novo concerto é o que acontece em Jesus lá no Novo Testamento. Jesus, o Filho de Deus, ele vem, ele morre por nós, ele ressuscita e agora tem a salvação. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm o direito de serem feitos filhos de Deus, como vai relatar lá no livro do Evangelho de João. E esse novo conceito é relatado por Jeremias, que viria um tempo que Deus consertaria com o seu povo. E isso nos traz graça, nos mostra a graça de Deus, porque aí isso também nos inclui, nós como os pecadores. Nós não somos muito diferentes do povo de Israel, de Judá. Talvez a gente não, no nosso passado, pecado como sacrifícios humanos. Talvez nós olhemos para o livro de Jeremias e a gente olha, eu não era que nem esse povo, eles são maus. Mas para Deus, pecado é pecado. E nós somos pecadores, mas fomos resgatados pelo Senhor. E é isso o novo conceito. Então, a palavra de Jeremias, por mais dura que fosse, por mais severa que fosse, suas lamentações que ele fazia em relação ao povo não se arrepender, também tinha uma mensagem de esperança, que é esse novo conceito, que é em Jesus Cristo, que aconteceu e que nós vivemos e desfrutamos desse novo conceito hoje, através da graça do Senhor. Amém, glória a Deus. São o maior tema teológico que nós temos em Jeremias, eu acho que é esse. É o anúncio de que mesmo com o pecado da humanidade, mesmo com o pecado do povo de Deus, ainda haveria um remanescente daquilo tudo, né? Que iria salvar toda a humanidade, que ele é o próprio Filho de Deus. Lá no profeta Isaías, ele já profetiza também sobre Jesus. Então, são vários os temas teológicos, mas esse é o principal. Por exemplo, você tem o tema teológico da soberania e também justiça de Deus, né? Lá em Jeremias 32, versículo 17, ele diz: Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Ou seja, nada é impossível para Deus, nada é difícil demais para Ele. Temos também o tema da responsabilidade humana e arrependimento, né? Lá em Jeremias 7, 7:3, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os deixarei habitar nesse lugar. Mas realmente o maior tema que nós temos é o novo pacto.
Jeremias ele antecipa o novo pacto que Deus faria com o seu povo e com toda a humanidade, né? Caracterizado pela interiorização da comunhão íntima com Deus através de Jesus, né? Temos aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 também. Eis que virão dias, declara o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a comunidade de Israel, ou a casa de Israel, e com a comunidade de Judá, principalmente com Judá, a casa de Judá, né? Então, é tanto para todo Israel, como também para Judá e para todo o mundo, né? Então, nós temos aqui uma aplicação contemporânea disso, não é? O livro de Jeremias, ele ressoa hoje para nós muitas questões importantes. A responsabilidade, por exemplo, social e moral e espiritual do povo de Deus em sermos Jeremias dessa geração. Veja, Jeremias é porque a gente confunde, e isso é comum, porque o conceito de nação era muito diferente do conceito que nós temos hoje, porque naquela época o pacto de Deus era com a nação, não é? Era com a nação. Hoje nós temos a nova aliança, né? Então, se Jeremias, naquela época, pregava à nação de Israel, ao povo de Deus, hoje nós temos que também é, 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 pregar a nós mesmos, porque nós também somos hoje o povo de Deus. Então, a figura atual do povo de Israel seria o Israel espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus, né? Então, nós também temos que afirmar nossa responsabilidade espiritual como igreja. Jeremias, ele não estava falando para povos pagãos. Ele estava falando para quem ia para a igreja. Isso. Está falando para os crentes. Então, veja o que diz lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 28. E quando lhe falares todas essas palavras, eles não te ouvirão. Quando os chamares, eles não te responderão. Então, veja, é o comichão nos ouvidos. Isso é uma figura do Novo Testamento. Então, a responsabilidade que nós temos hoje como crente, além de permanecer puros e santos, é zelar tanto tempo. Zelar a doutrina cristã em nossa vida, não apenas da boca para fora, não apenas só reafirmando isso com palavras vãs e repetitivas, mas fazendo essas palavras ecoarem e habitar no nosso coração, mudando nossa prática, mudando nosso modo de ser, mudando a forma que nós tratamos, por exemplo, nosso familiar, nosso pai, nossa mãe, nossos vizinhos, nossos chefes. A palavra do Senhor ela tem que estar habitando em nosso coração. Ela não pode ser apenas, não podemos ser apenas como aquele povo naquela época que ia para o templo como algo social, que naquela época o templo já estava desvirtuado, profecias que agradavam os egos, e profecias de bênção e de paz, quando na verdade a palavra que devia ser dada era uma palavra de arrependimento e contrição. Então, não devemos também, no lugar de nos arrependermos e no lugar de mudarmos a nossa forma de viver, nos afeiçoar a uma teologia, a uma doutrina que incorpore aí conceitos mundanos, né? Por exemplo, teologia do coaching, teologia da prosperidade, né? Onde Deus não só habita onde há bênção, Deus também habita. Deus, aliás, ele, muitas vezes, é o motivo, é o fator de uma situação delicada, de um desastre, porque ele é soberano. Nada foge do controle dele. Tudo que acontece é permissão de Deus. Nada foge do seu controle. Então, a gente tem que aceitar isso. Eu vejo, a gente observa muito na vida do profeta Jeremias, mas é aceitar tanto o bem como o mal que o Senhor traz para nossas vidas. Não podemos fugir do juízo do Senhor, podemos fugir. Mas também podemos clamar por misericórdia, nos arrepender e fazer diferente do que o povo de Jerusalém, o povo do reino de Judá, fez. Amém, meus irmãos. É uma lição extremamente ampla. Se a gente for comentar cada aspecto, cada capítulo do livro do profeta Jeremias, toda a questão social que ele passou e todas as aplicações práticas que a gente pode tirar,
A gente não passaria só um dia gravando esse podcast, não. Realmente Nós nem é entramos ainda nas profecias dele, né? Então, assim, é muito complicado, realmente. Não... muito complicado. O livro do profeta Jeremias, ele tem muitas metáforas, tem muitos detalhes, traz muito sentimento, o sentimento do profeta, né? Acho que é o livro bíblico de profeta que mais traz emoções do profeta. Então, é um livro muito rico. Recomendo a você, professor, que você leia o livro, leia os comentários bíblicos que tem sobre ele, e você prepare a sua aula, repetindo a dica do início, com base nos objetivos da lição, para que a aula não se perca, né, no domingo. Então, os trabalhos, os objetivos da lição, e que você possa preparar um material extra que você está entregando ao seu aluno, um grupo, ou impresso, como achar melhor, para que eles também tenham acesso a outras informações. A gente fez aqui um apanhado histórico do profeta, do seu contexto social, as implicações que a gente pode tirar para a nossa vida nos dias de hoje. E isso você pode estar trazendo também dentro desse material, para que o seu aluno ele tenha um conhecimento mais amplo sobre o livro do profeta Jeremias. Então, a minha palavra de encerramento é esta, que Deus continue abençoando você que nos assistiu e que Deus possa falar com você através do estudo desse trimestre. Estamos estudando a Bíblia, seus profetas, os homens que Deus usou para deixar registrada a sua palavra e que tem extrema importância e aplicação nos dias de hoje para as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Esse foi mais um episódio do EBT Podcast. Eu desejo que Jesus abençoe a sua semana e dê uma aula abençoada. Que você, professor, seja um instrumento, seja um Jeremias na sua geração. Nós vivemos tempos difíceis, né? A teologia de YouTube, o evangelho de YouTube, de Instagram, vem substituindo aí o evangelho local, né? A igreja local, que é muito importante para o crescimento, né, da nossa juventude. Mas meu desejo e minha oração por você, professor, por você, aluno que eventualmente estiver nos assistindo, é que nós possamos ser uma geração espiritualmente sadia, uma geração madura, né, espiritualmente, e que nós temos maturidade para enfrentar os obstáculos e não aceitar as, entre aspas, atualizações, né? O, entre aspas, progresso desse novo evangelho que vem se apresentando e que nós possamos nos ver na posição de Jeremias e com muita... Jeremias em nenhum momento ele é rude, ele é grosso, ele sempre sofreu, ele sempre padeceu pela palavra do Senhor. Então, que Deus retire de nós o medo de ser esquecido, o medo de ser ignorado, né? E que tire de nós esse desejo de ser consultado, né? A gente quer muito ser consultado, ser estimado pelas pessoas, mas que nós saibamos também aceitar a graça de Deus em meio a essas tribulações, que é realmente a graça dele que nos basta, que é suficiente. Então, eu desejo aos irmãos uma ótima semana e a paz do Senhor. Pai do Senhor.